naufrágio grita em silêncio cruel, marcas do tempo, um eterno papel. Notícias voam, cortando o véu. Na cidade dormida, mais um fuzuê. Corações pulsam na tela azul. Verdades dançam como um arraso e cruel, entre becos escuros e o claro do céu. Toda vida encontra seu papel. 24 horas, o dia não para. Histórias e vozes na trilha de quem clama. Na voz do vento, as notícias ao pé. Na tela ecoa o som do que é. A vida é feita de cenas. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look. O naufrágio do RMS Titanic ocorreu entre a noite de 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte, 4 dias após o início de sua viagem inaugural, iniciada em Southampton, na Inglaterra, com destino à cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O naufrágio aconteceu 2 horas e 40 minutos depois, às 2h20 da manhã, 5h18 da manhã GMT, na segunda-feira, 15 de abril, resultando na morte de 1.517 pessoas, transformando-o em um dos piores desastres da história da navegação. O Titanic recebeu 6 avisos de mar com gelo em 14 de abril, mas estava perto da velocidade máxima quando seus vigias avistaram o iceberg. O oficial William Murdoch ordenou que virasse o leme todo para estibordo na tentativa de desviar do iceberg, sem sucesso, pois o navio colidiu com o iceberg danificando provavelmente 6 ou 7 compartimentos estanques. O Titanic foi projetado para flutuar com 4 de seus compartimentos estanques dianteiros inundados, não mais que isso, e Thomas Andrews, o projetista-chefe, logo percebeu que o navio iria afundar. A tripulação usou sinalizadores e mensagens de radiotelegrafia para buscar ajuda, enquanto os passageiros eram colocados dentro dos botes salva-vidas.
De acordo com a prática existente, o sistema de botes salva-vidas do Titanic foi pensado para transportar passageiros para embarcações de resgate próximas, e não para ter todos a bordo de um bote simultaneamente. Portanto, com o navio afundando rapidamente e a ajuda ainda muito distante, não havia refúgio seguro para muitos dos passageiros e tripulantes. Com isso e com a má gestão na evacuação, muitos barcos foram lançados antes de serem completamente cheios. Assim, quando o Titanic afundou, mais de 1.000 passageiros e a tripulação ainda estavam a bordo. Quase todos aqueles que pularam ou caíram na água afundaram ou morreram em minutos devido aos efeitos da hipotermia. O navio de passageiros britânico Carpathia registrou os pedidos de socorro do Titanic, quando navegava a cerca de 93 quilômetros de distância. Desviou sua rota e chegou ao local por volta de 1h30 depois do naufrágio, resgatando os últimos sobreviventes por volta das 9h15 da manhã de 15 de abril, quase 9h30 após a colisão. O desastre causou indignação generalizada pela falta de botes salva-vidas, regulamentos negligentes e o tratamento desigual das 3 classes de passageiros durante a evacuação. Os inquéritos subsequentes recomendaram alterações radicais nos regulamentos marítimos, levando ao estabelecimento em 1914 da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS em inglês, que ainda hoje regulamenta a segurança marítima. História: o Titanic no dia 2 de abril de 1912, durante sua fase de testes. Na época de sua entrada em serviço em 2 de abril de 1912, o Royal Mail Ship, RMS, Titanic era o segundo de 3 navios irmãos de classe Olympic, e era o maior navio do mundo. Ele e seu irmão, o RMS Olympic, eram quase 1,5 a tonelagem bruta dos navios da Cunard RMS Lusitânia e do RMS Mauretânia, os prévios detentores do recorde, e era quase 30 metros mais longo. Os prévios detentores do recorde e era quase 30 metros mais longo. 2. O Titanic poderia transportar 3.547 pessoas com velocidade e conforto. 3. E foi construído em uma escala até então sem precedentes. Seus motores de pistão eram os maiores já construídos, atingindo 12 metros de altura, e com cilindros de 2,70 metros de diâmetro, exigindo a queima de 610 toneladas de carvão por dia. Suas acomodações de passageiros, especialmente aquelas da seção da primeira classe do navio, foram classificadas, de extensão e magnificência incomparáveis. 4. Sugerido pelas tarifas que as acomodações da primeira classe exigiam. As suítes Parlour, as suítes mais caras e mais luxuosas do navio, com deck de passeio privado, custavam $4.350, equivalente a $107.955 em 2016, para uma passagem transatlântica só de ida. Mesmo a terceira classe, embora consideravelmente menos luxuosa que a segunda e primeira classes, era excepcionalmente confortável para os padrões contemporâneos e era suprido com quantidades abundantes de boa comida, proporcionando aos passageiros melhores condições do que muitos experimentavam em suas casas. 4. A viagem inaugural do Titanic começou pouco depois das 10 horas da manhã de 10 de abril de 1912, quando deixou Southampton na primeira etapa de sua jornada até Nova York. 5. Poucas horas depois, chegou em Cherbourg, no norte da França, uma jornada de 80 milhas náuticas, 148 quilômetros ou 92 milhas, onde embarcou passageiros. 6. Seu próximo porto foi Queenstown, agora Cobiagá, na Irlanda, que ele alcançaria por volta do meio-dia de 11 de abril. 7. Partiu à tarde após embarcar mais passageiros e suprimentos para o navio. 8. Quando partiu para o oeste pelo Atlântico, estava transportando 907 tripulantes e 1.317 passageiros. Esta era apenas cerca de metade de sua capacidade de passageiros de 2.224. 9. Pois era a baixa temporada e o embarque no Reino Unido foi interrompido por uma greve dos mineradores de carvão. 10. Seus passageiros eram uma mistura da sociedade eduardiana, de milionários tais como John Jacob Astor e Benjamin Guggenheim. 11.
Até imigrantes pobres de países tão dispersos como Armênia, Irlanda, Itália, Suécia, Síria e Rússia buscando uma vida nova na América. 12. O navio era comandado pelo capitão de 62 anos Edward John Smith, o mais antigo entre os capitães da White Star Line. Ele tinha 4 décadas de experiência marítima e serviu como capitão do RMS Olympic, do qual foi transferido para comandar o Titanic. 13. A vasta maioria da tripulação que servia sob seu comando não eram marinheiros treinados, mas engenheiros, bombeiros ou foguistas, responsáveis por vigiar os motores, ou comissários de bordo responsáveis pelos passageiros. Os 6 oficiais de vigilância e 39 marinheiros mais experientes constituíam apenas cerca de 5% da tripulação. 9, e a maioria destes foram pegos em Southampton, portanto não tiveram tempo de se familiarizar com o navio. 14. As condições do gelo foram atribuídos a um inverno ameno que causou um grande número de icebergs vindos da costa oeste da Groenlândia. 15. Um incêndio começou em um dos depósitos de carvão do Titanic aproximadamente 10 dias antes da partida do navio e continuou por diversos dias mesmo durante o início da viagem, mas foi apagado em 14 de abril. 16. 17. O tempo melhorou significativamente ao longo do dia, de ventos fortes e mares moderados pela manhã até uma calma cristalina à noite. À medida que o caminho do navio a levava para uma área de alta pressão ártica. 18. 14 de abril de 1912 Avisos de icebergs, 9 horas da manhã 11h39 da noite. Durante 14 de abril de 1912, os operadores de rádio do Titanic, C, receberam 6 mensagens de outros navios avisando sobre gelo à deriva, os quais os passageiros no Titanic começaram a notar durante a tarde. A condição do gelo no Atlântico Norte era a pior em qualquer mês de abril nos 50 anos anteriores. Razão pela qual os vigias desconheciam que estavam prestes a entrar em uma área de gelo à deriva com vários quilômetros de largura e de comprimento. 19. O primeiro aviso chegou às 9 horas da manhã vindo do RMS Caronia relatando bergs, growlers, e campo de gelo. 20. O capitão Smith confirmou o recebimento da mensagem. Às 1h42 da tarde, o RMS Baltic transmitiu o relato do navio grego, Athenia, que estava passando por icebergs e grandes quantidades de campos de gelo. 20. Estes 2 também foram confirmados por Smith, que mostrou o relato a Joseph Bruce Ismay. O executivo da White Star Line a bordo do Titanic em sua viagem inaugural. 20. Smith ordenou que uma nova rota fosse preparada, para levar o navio mais ao sul. 21. Suas acomodações de passageiros, especialmente aquelas da seção da primeira classe do navio, foram classificadas. O naufrágio do RMS Titanic ocorreu entre a noite de 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte, 4 dias após o início de sua viagem inaugural, iniciada em Southampton, na Inglaterra, com destino à cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O naufrágio aconteceu 2 horas e 40 minutos depois, às 2h20 da manhã, 5h18 da manhã GMT, na segunda-feira, 15 de abril, resultando na morte de 1.517 pessoas, transformando-o em um dos piores desastres da história da navegação. O Titanic recebeu 6 avisos de mar com gelo em 14 de abril, mas estava perto da velocidade máxima quando seus vigias avistaram o iceberg. O oficial William Murdoch ordenou que virasse o leme todo para este bordo na tentativa de desviar do iceberg, sem sucesso, pois o navio colidiu com o iceberg danificando provavelmente 6 ou 7 compartimentos estanques.
O Titanic foi projetado para flutuar com 4 de seus compartimentos estanques dianteiros inundados, não mais que isso, e Thomas Andrews, o projetista-chefe, logo percebeu que o navio iria afundar. A tripulação usou sinalizadores e mensagens de radiotelegrafia para buscar ajuda, enquanto os passageiros eram colocados dentro dos botes salva-vidas. De acordo com a prática existente, o sistema de botes salva-vidas do Titanic foi pensado para transportar passageiros para embarcações de resgate próximas, e não para ter todos a bordo de um bote simultaneamente. Portanto, com o navio afundando rapidamente e a ajuda ainda muito distante, não havia refúgio seguro para muitos dos passageiros e tripulantes. Com isso e com a má gestão na evacuação, muitos barcos foram lançados antes de serem completamente cheios. Assim, quando o Titanic afundou, mais de 1.000 passageiros e a tripulação ainda estavam a bordo. Quase todos aqueles que pularam ou caíram na água afundaram ou morreram em minutos devido aos efeitos da hipotermia. O navio de passageiros britânico Carpathia registrou os pedidos de socorro do Titanic, quando navegava a cerca de 93 quilômetros de distância. Desviou sua rota e chegou ao local por volta de 1h30 depois do naufrágio, resgatando os últimos sobreviventes por volta das 9h15 da manhã de 15 de abril, quase 9h30 após a colisão. O desastre causou indignação generalizada pela falta de botes salva-vidas, regulamentos negligentes e o tratamento desigual das 3 classes de passageiros durante a evacuação. Os inquéritos subsequentes recomendaram alterações radicais nos regulamentos marítimos, levando ao estabelecimento em 1914 da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS em inglês, que ainda hoje regulamenta a segurança marítima. História: o Titanic no dia 2 de abril de 1912, durante sua fase de testes. Na época de sua entrada em serviço em 2 de abril de 1912, o Royal Mail Ship, RMS, Titanic era o segundo de 3 navios irmãos de classe Olympic, e era o maior navio do mundo. Ele e seu irmão, o RMS Olympic, eram quase 1,5 a tonelagem bruta dos navios da Cunard RMS Lusitânia e do RMS Mauretânia, os prévios detentores do recorde, e era quase 30 metros mais longo. Os prévios detentores do recorde e era quase 30 metros mais longo. 2. O Titanic poderia transportar 3.547 pessoas com velocidade e conforto. 3. E foi construído em uma escala até então sem precedentes. Seus motores de pistão eram os maiores já construídos, atingindo 12 metros de altura, e com cilindros de 2,70 metros de diâmetro, exigindo a queima de 610 toneladas de carvão por dia. Suas acomodações de passageiros, especialmente aquelas da seção da primeira classe do navio, foram classificadas, de extensão e magnificência incomparáveis. 4. Sugerido pelas tarifas que as acomodações da primeira classe exigiam. As suítes Parlour, as suítes mais caras e mais luxuosas do navio, com deck de passeio privado, custavam $4.350, equivalente a $107.955 em 2016, para uma passagem transatlântica só de ida. Mesmo a terceira classe, embora consideravelmente menos luxuosa que a segunda e primeira classes, era excepcionalmente confortável para os padrões contemporâneos e era suprido com quantidades abundantes de boa comida, proporcionando aos passageiros melhores condições do que muitos experimentavam em suas casas. 4. A viagem inaugural do Titanic começou pouco depois das 10 horas da manhã de 10 de abril de 1912, quando deixou Southampton na primeira etapa de sua jornada até Nova York. 5. Poucas horas depois, chegou em Cherbourg, no norte da França, uma jornada de 80 milhas náuticas, 148 quilômetros ou 92 milhas, onde embarcou passageiros. 6. Seu próximo porto foi Queenstown, agora Cobiagá, na Irlanda, que ele alcançaria por volta do meio-dia de 11 de abril. 7. Partiu à tarde após embarcar mais passageiros e suprimentos para o navio. 8.
Quando partiu para o oeste pelo Atlântico, estava transportando 907 tripulantes e 1.317 passageiros. Esta era apenas cerca de metade de sua capacidade de passageiros de 2.224,9, pois era a baixa temporada e o embarque no Reino Unido foi interrompido por uma greve dos mineradores de carvão. 10. Seus passageiros eram uma mistura da sociedade eduardiana, de milionários tais como John Jacob Astor e Benjamin Guggenheim. 11. Até imigrantes pobres de países tão dispersos como Armênia, Irlanda, Itália, Suécia, Síria e Rússia buscando uma vida nova na América. 12. O navio era comandado pelo capitão de 62 anos Edward John Smith, o mais antigo entre os capitães da White Star Line. Ele tinha 4 décadas de experiência marítima e serviu como capitão do RMS Olympic, do qual foi transferido para comandar o Titanic. 13. A vasta maioria da tripulação que servia sob seu comando não eram marinheiros treinados, mas engenheiros, bombeiros ou foguistas, responsáveis por vigiar os motores, ou comissários de bordo responsáveis pelos passageiros. De acordo com a prática existente